Quem está chegando para conversar conosco ao vivo é o médico pós-graduado em endocrinologia e metabologia da Clínica Tivoli, o Bruno Babeto. Doutor Bruno, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane. É um prazer estar com vocês agora pela manhã. O prazer é todo nosso. A gente conversa com o Dr. Bruno porque o Atlas Mundial da Obesidade deste ano está revelando um aumento na prevalência da obesidade em todo o mundo e trouxe uma estimativa bem assustadora, que 41% dos adultos no Brasil vão ter obesidade no ano de 2035. Realmente é um número bastante impressionante. Esse movimento já era identificado e o que pode explicar ele, doutor? É bem assustador mesmo e está aumentando cada vez mais o grau de obesidade, tanto em adultos quanto em crianças. Isso se dá muito pela questão do ritmo de vida que nós temos hoje, a alimentação muito industrializada, alimentação, fazem muito fast food, né? Muito consumo de açúcar, isso tem agravado. E com o advento da tecnologia também, diminui muito a questão da mobilidade. Muita é feita em telas, né? Que antigamente tinha que se levantar para ligar uma televisão, por exemplo, hoje é tudo no controle. Então hoje tem feito menos atividade física, menos movimentação e aumentando muito o consumo, né, calórico, principalmente em gorduras e açúcares. Por isso aumentou o grau de obesidade, vem aumentando cada vez mais. Doutor Bruno, Diego Amorim aqui, bom dia, bem-vindo ao Nova Brasil FM. Dizem que depois que você vira pai, sua visão de mundo muda muito, né? A minha mudou bastante depois que eu virei pai, meu garotinho está com 3 anos e eu me preocupo muito com essa questão da obesidade nas crianças, porque é isso, se antigamente as crianças desciam aqui em Brasília, embaixo do prédio, iam jogar bete, né? Iam correr, iam brincar, hoje está todo mundo preso nessas telas, dentro dos seus apartamentos, enfurnados nos seus quartos, aí não tem outro jeito, né? A obesidade vira uma realidade, né, doutor? Diego, bom dia. Eu também sou pai de trigêmeos. Olha só! Eu tenho 3 baixinhos de 4 anos e a gente também preocupa muito com a alimentação deles, porque hoje tem muita influência na escola, tudo de alimentos doces, açúcares, e em casa eu tento, até pela minha profissão, ser exemplo para os meus filhos. E a gente sempre trabalha muito a questão da alimentação mais saudável, principalmente durante a semana, frutas, uma alimentação balanceada, para eles. E, claro, querendo ou não, a gente acaba liberando alguma coisa extra, deixando mais para o final de semana. E atividade física, isso não pode faltar de jeito nenhum para as crianças. Os meus fazem natação toda semana. E judô, balé, para poder ajudar. Gastar energia também, né? Isso, porque os meninos hoje ficam muito presos em telas, né? Por exemplo, às vezes até... E os pais são exemplos para os filhos. Se os pais não fazem atividade física, os filhos também não vão querer fazer. Se os pais ficam muito em celular, em tela, computador, os filhos também vão seguir os mesmos exemplos. E aí onde vem, aumenta o consumo calórico, não tem gasto calórico, você vai fazendo superávit calórico, você vai acumular gordura e aumentar o peso, né? Vindo a obesidade, o sobrepeso. E aí muitas vezes, doutor, a gente vai normalizando, né, crianças que vão ficando ali já com aspecto de obesas e a gente vai chamando de bonitinho, de gordinho, de gordinha, e a gente não vê que por trás daquilo ali tem uma questão de saúde muito séria que pode se agravar nos anos seguintes, né? Isso, tem aquela história da vovó que fala que o netinho bonitinho é aquele netinho gordinho, é o gordinho saudável, e isso vai perpetuando, né? E acaba deixando a criança, não, é só hoje, vai comer um brigadeiro, vai comer um sorvete, tadinho, deixa ele comer, ele só come isso de vez em quando, aí aquilo começa a virar um hábito. E depois cria a questão, na própria escola, por exemplo, começa às vezes a chamar o menininho de gordinho, aí acaba criando a questão do bullying, e ele acaba usando a própria alimentação como refúgio, e aquilo vai virando um ciclo e aquilo vai agravando o quadro, né? É verdade. Doutor, quando a gente fala sobretudo dos adultos, muita gente opta por não mudar o estilo de vida ou vai ali de pouquinho, mas acaba recorrendo aos remédios para emagrecer. A gente tem hoje, inclusive, remédios que não têm diretamente essa finalidade, que são usados para tratamento de outras doenças e que muita gente acaba usando para emagrecer, porque acaba sendo um efeito também, fora manipulados, enfim, vários outros remédios que muita gente acaba usando
usando para tentar acelerar esse processo de emagrecimento. Minha pergunta é se esses remédios de fato funcionam ou se eles seguem aquela política do cobertor curto, não é? De ajudar em um ponto, prejudicar em outro ou sobrecarregar alguns outros órgãos, e se eles podem ser perigosos, então, especialmente se forem, então, adquiridos e administrados sem a devida orientação. Então, vamos lá. Em relação à medicação. Medicação é uma ajuda, é um auxílio no emagrecimento. Porque, assim, todo mundo tem que entender que obesidade é uma doença crônica. Não é uma coisa que você vai tratar, resolveu e acabou. Aquilo é para a vida toda. Se você não cuidar, a obesidade ou sobrepeso vai voltar. Então, a medicação não é para resolver a sua vida. A medicação é para te ajudar a criar um equilíbrio. Ela vai te ajudar, depende do componente. Por exemplo, se a obesidade está ligada a uma ansiedade, você vai entrar com algum tratamento que controle essa ansiedade, a compulsão alimentar, para ajudar o paciente a criar hábitos saudáveis. Porque, às vezes, sozinho, só tentando a mudança de estilo de vida, ele não está conseguindo. Uhum. Então, a medicação é para auxiliar, ela não é para resolver o problema do paciente. O que acontece muito, que é muito comum nos tratamentos para obesidade, para emagrecimento? O paciente usar a medicação, emagrecer, abandonar o tratamento e reganhar o peso e colocar a culpa na medicação. O problema não é a medicação. O problema é do ser humano. O centro da fome, o hipotálamo, ele vai fazer você voltar ao que você era antes. Para ele entende que o que você era antes é o seu normal. Então, com qualquer tratamento que você fizesse, só mudança de estilo de vida, medicação ou cirurgia bariátrica, qualquer um deles, se você parar o que você estava fazendo, que estava mantendo o seu peso, você vai voltar a reganhar peso. Não quer dizer que você tenha que usar medicação o resto da vida. Mas você tem que entender que seus hábitos, alimentação equilibrada e atividade física, isso é para o resto da vida. Esse não tem jeito. Essa é a base fundamental para o emagrecimento. Então, medicação é importante, e, claro, tem que ser avaliado caso a caso, qual tipo de medicação é necessária para ser utilizada, e o mais importante, fazer um acompanhamento com um profissional responsável, um profissional que vai te auxiliar. Porque, principalmente, você citou as medicações que são, por exemplo, para diabetes, que são as injetáveis, a liraglutida, a semaglutida, que é o Ozempic, a Saxenda, e vai vir outros no mercado futuramente. Elas são muito boas para emagrecimento, mas são medicações criadas para diabetes, e por ser para diabetes, são medicações que não têm necessidade, não são tarjadas na receita, então não tem necessidade de uma receita controlada para comprar. Então, qualquer pessoa vai à farmácia e acaba comprando. É onde as pessoas fazem tratamento sem acompanhamento, começam a ter mais os efeitos colaterais das medicações do que os benefícios. E acaba abandonando e falando mal da medicação, por exemplo. Então, tudo tem que ser feito com orientação. E virou uma febre, né, doutor? A gente está vendo aí muita gente usando esses remédios para emagrecer por conta própria e muitas vezes já com aquela visão somente estética, né? Uma colega, um amigo, uma amiga começou a usar, deu certo, então me indica aí, eu vou usar também. Aí começa aquela coisa boca a boca fora do consultório, quando você vê, tá um monte de gente colocando medicação para dentro, colocando droga para dentro, para usar o termo ainda mais adequado, sem o devido acompanhamento, né? Isso é muito comum. Quem prescreve é o vizinho, é o amigo. E o que dá certo para uma pessoa nem sempre vai dar certo para outra. Cada ser humano, cada indivíduo tem sua particularidade, sua genética, suas doenças pré-existentes, né? Idade. Então tem que ser muito bem avaliado. Porque às vezes, igual já aconteceu relatos de pacientes que foram usar, por exemplo, o Ozempic e foram parar em hospital, tiveram vários outros problemas. Então, pancreatite, outras coisas mais. Porque não fizeram de forma correta, não fizeram uma avaliação prévia, não fizeram exames para ver se tem condições de saúde que possa usar aquela medicação e não fez um acompanhamento certinho. Então isso é prejudicial e acaba queimando uma medicação que poderia estar ajudando e ter um resultado bem positivo e acaba se perdendo um tratamento porque a pessoa fez de forma errada. Isso aí. Felizmente ou infelizmente não tem atalho, né? É mudança de hábito, exercício físico, é constância, rotina, alimentação saudável, fugir dos ultraprocessados que estão aí à disposição nossa sempre, não é? As fast foods, enfim. Voltar para o que a gente comia antes, o mais natural possível, é difícil, mas eu acho que não tem outro caminho, né, doutor?
Drogas novas vão surgir, vão sempre ajudar, mas o básico, alimentação saudável, uma alimentação equilibrada e atividade física, isso vai ser a base sempre. Isso aí é o primordial, que é o que vai te manter o resultado a longo prazo, né? Que é o mais importante. Doutor, para a gente finalizar, às vezes o nosso ouvinte está acompanhando essa entrevista e fica assim, mas eu já sei, alimentação balanceada, atividade física, já entendi, já ouvi isso milhares de vezes, mas eu não consigo, não dou conta. E aí você citou o exemplo dos seus filhos aí, os trigêmeos, lá em casa também é assim, o dia do doce é o sábado e domingo. Ele já acorda às vezes, meu filho, e fala, papai, hoje é dia do doce? Não, filho, é só no sábado e no domingo. E as crianças nos ensinam com isso, né? Nós adultos podemos começar, você que está ouvindo a gente, começa o seguinte, vai tirando o açúcar de segunda a sexta, né? Você que gosta de refrigerante, por exemplo, fala, de segunda a sexta eu não vou tomar refrigerante, porque se você faz um compromisso que vai ser uma mudança muito brusca da sua rotina, dos seus hábitos atuais, você não vai conseguir, você vai se desestimular e vai sair dizendo por aí que tentou, mas não conseguiu, né, doutor? Isso, e essa palavra que você usou, o tentar, é uma palavra que já te leva a desistir. Olha então, aí. Você não tem que tentar, você tem que ir lá fazer e conseguir. Boa. Então, você tem que criar hábitos, criar constância, como a colega falou. É porque a gente tem eu li um estudo relacionado sobre essa questão do tentar. Porque todo mundo que fala assim, eu vou tentar. Aí o quê? Ele já vai com aquele intuito, se eu não conseguir, beleza. Se não der, não deu. Então ele acaba desestimulando. Então a gente tem que colocar que é um compromisso, que é uma mudança de estilo de vida. Então aquilo tem que ser colocar, por exemplo, eu vou fazer isso, estipular uma meta. Não precisa começar tão radical. É igual você falou, por exemplo, tira o açúcar da semana, tira o refrigerante da semana, reduz a quantidade calórica. Por exemplo, você comia 2 pratos de comida, reduz para 1, aumente mais a porção colorida no seu prato, começa devagar, não precisa ser tão radical. Inclua a atividade física, porque você tem que trabalhar o gasto calórico. Quanto maior o seu gasto calórico, mais você acaba se permitindo na alimentação. Então você tem que ter um equilíbrio. Para você não ficar frustrado e acabar abandonando e ficar naquela constância negativa. Muito bem. Esse foi o Bruno Babeto, médico pós-graduado em endocrinologia e metabologia da Clínica Tivoli, a quem a gente agradece muitíssimo a participação nesta manhã, a conversa, as explicações. Obrigada, doutora. Até a próxima. Muito obrigado, Ariane e Diego, pela oportunidade, por poder esclarecer um assunto tão comum e tão relevante na nossa sociedade hoje. Boa semana, doutor.